Muito bem, então sejam todos bem-vindos à nossa aula de métodos experimentais em microbiologia. E para iniciar, nós vamos fazer uma breve passagem sobre o contexto histórico do tratamento das feridas, que inicia em 1550 a.C., lá no Egito Antigo, onde os papiros descrevem que os sábios egípcios utilizavam diversos materiais, desde materiais ineficazes como a urina e o barro, até mesmo plantas medicinais como a babosa, o aloe vera, utilizavam-se mel, própolis, café, açúcar, enfim, eram diversas substâncias que eram utilizadas com um único objetivo: supurar a ferida, ou seja, fazer com que a ferida produzisse uma maior quantidade de pus, que para eles significava que o organismo estava colocando para fora um mau fluido. E então, avançando na nossa linha do tempo, surge Hipócrates em 460 anos antes de Cristo. Ele, que é uma figura muito importante na história da saúde, considerado como o pai da medicina sobre o tratamento das feridas, ele foi o primeiro a sugerir o tratamento através do calor, que a utilização do calor, ou seja, a cauterização, trazia uma cicatrização muito mais rápida. Para além disso, ele também sugeriu a utilização de pomadas e de remoção do material necrosado. Hipócrates também deu a ideia de higiene e de limpeza e sugeriu a utilização de mel, leite e vinagre para fazer uma asepsia das feridas. E seguindo nesse mesmo raciocínio, dando um salto aqui na nossa linha do tempo, em 1853 surge então a enfermeira inglesa Florence Nightingale. Ela que teve o seu papel fundamental nos hospitais militares de campanha na Guerra da Crimeia, estabeleceu protocolos rigorosos de limpeza e higiene não só do paciente e do ferimento, como também protocolos de limpeza hospitalar. Adotando esses protocolos, essas medidas, ela conseguiu resultados significativos, reduzindo drasticamente o número de mortes na Guerra da Crimeia por infecções de feridas. A partir daí, com essa sua contribuição na história da enfermagem, ela tornou-se a precursora da enfermagem moderna. E então, avançando na nossa linha do tempo, surge então Louis Pasteur, que trouxe consigo a teoria microbiana das doenças. Ele que conseguiu desvendar o motivo das infecções das feridas, porque antes não se compreendia por que as feridas infeccionavam. Muitos acreditavam que eram poderes misteriosos ou poderes divinos que faziam com que as feridas infectavam. E então Louis Pasteur, através de seus experimentos, descobriu que seres invisíveis ao olho nu infectavam a pele e as feridas. E ele estabeleceu esses seres invisíveis ao olho nu como micróbios ou germes. Dessa forma, a comunidade científica focou em procurar substâncias que eram capazes de eliminar esses seres invisíveis ao olho nu. Em 1867, Joseph Lister, um cirurgião, aplicou as teorias de Pasteur na área médica. Ele defendeu que os micro-organismos se espalhavam durante as cirurgias, causando as infecções pós-cirúrgicas. Então, com base na sua teoria, Joseph Lister passou a utilizar ácido carbólico como antisséptico. Ele fazia a desinfecção das mãos, dos instrumentos e até mesmo do campo cirúrgico. Lister passou a ser o pioneiro com essa prática e revolucionou a medicina, sobretudo o procedimento cirúrgico, que passou a ser muito mais seguro, adotando os seus procedimentos antissépticos. Em 1929, Alexander Fleming passou a questionar a utilização de antissépticos que muitas vezes eram tóxicas ao organismo. E ele passou a procurar novas substâncias com capacidade de matar os micro-organismos. Durante suas férias, ele esqueceu uma placa de cultura de bactérias em cima da sua mesa e, ao retornar de suas férias, ele percebeu que naquela placa cresceu um fungo e que ao redor desse fungo existia um halo, e ele percebeu que não existia nenhuma bactéria naquele halo. Ou seja, ele ficou curioso e começou a pesquisar o que havia acontecido que eliminou as bactérias que existiam ali ao redor daquele fungo. Durante suas pesquisas, ele descobriu então uma substância produzida pelo fungo Penicillium, que ele denominou de penicilina. Surge então o nosso primeiro antibiótico, a penicilina, descoberta por acidente por Alexander Fleming e que passou a ser comercializada 40 anos depois. Certo? Então a gente teve aqui o nosso breve contexto histórico. É claro que teve outros personagens que contribuíram na história para o tratamento das feridas, mas de maneira bem breve. E esses foram personagens-chave que eu achei para trazer aqui a contextualização
da nossa aula. E agora a gente vai falar sobre as feridas de pele propriamente dita, e para isso a gente precisa revisar a anatomia básica da pele, que é o maior órgão do corpo humano e representa cerca de 15% da nossa massa corporal. Tá? É a primeira barreira física contra as agressões do ambiente e ela é subdividida e ela é dividida em 3 camadas: a epiderme, a derme e o tecido subcutâneo, a antiga hipoderme, que alguns autores já nem consideram mais como parte da pele. Mas a gente vai discutir aqui ainda essa camada, tá? Vamos iniciar então pela camada mais externa, mais superficial, que é a epiderme. A epiderme, ela é um tecido estratificado, pavimentoso e queratinizado, que é composto basicamente por 4 tipos de células, principalmente os queratinócitos, que são os responsáveis pela produção da queratina, que vão conferir à pele a elasticidade, a rigidez e a proteção contra a perda hídrica. Nós vamos ter os melanócitos, que são responsáveis pela produção da melanina, que conferem a cor e a proteção contra os raios ultravioletas. Nós vamos ter as células de Merkel, que são células de sensação, né, células mecanorreceptoras, e nós vamos ter também células imunológicas, como células de Lange, né, que são células dendríticas apresentadoras de antígenos. A epiderme ela é subdividida em outras 5 camadas. Nós temos a mais basal, a germinativa, espinhosa, granulosa, lúcida e córnea. Como ela é a camada mais externa, a gente tem perda de células na sua superfície, mas também é uma camada que ela está continuadamente se multiplicando, né, se dividindo mitoticamente. E essa divisão acontece ali, inicia na camada basal e alcança a camada córnea em até 28 dias, tá? Abaixo da epiderme, então, nós temos uma camada chamada camada dérmica, a derme, que é uma camada muito maior, né, muito mais espessa que a epiderme, e é nessa camada que a gente encontra os vasos sanguíneos, é uma camada rica em rede nervosa, a gente encontra os folículos pilosos, as glândulas sebáceas, as sudoríparas. Ela é formada principalmente por mucopolissacarídicos e colágeno, que é uma proteína fibrosa que confere toda essa estrutura. O colágeno ele também está presente em outras partes do corpo, como tendões e articulações, que representam 70% do peso seco, tá, do nosso corpo. Abaixo da derme, então, nós temos o tecido subcutâneo, a antiga hipoderme, que é principalmente adipócitos, células armazenadoras de gordura, cuja função é armazenar energia, atuar ali como reguladora térmica, né, atuar na regulação térmica do organismo e proteção e amortecimento de impactos, certo? Das feridas. As feridas, gente, o que é a ferida? A ferida é toda descontinuidade de tecido, seja ela em um órgão interno, seja ela na própria pele. E essa descontinuidade de tecido, ela tem um tempo médio de cicatrização, seja ela 1 mês e meio ou até mesmo 3 meses. Vai depender, claro, do grau da ferida. As feridas elas são classificadas de alguma maneira, de acordo com o comprometimento tecidual, que seria qual que é a localização da ferida, seria qual a profundidade, qual o tamanho dessa ferida, qual a gravidade dessa ferida, se ela possui uma hipersensibilidade à temperatura. Ela pode ser classificada ainda da maneira como ela foi produzida. Ela é uma ferida contusa, produzida por objeto de impacto. Ela é uma ferida incisa, produzida por objetos cortantes. Uma ferida profunda, uma ferida lacerada, e ainda ela pode ser classificada de acordo com o quadro de infecção. Ela é uma ferida que está limpa, uma ferida que está contaminada ou uma ferida que está infectada. Tá? Não é só porque contém bactérias ali, quer dizer que existe um quadro de infecção. Tá? A ferida ela pode estar limpa, né? Limpa, translúcida, e ela pode ter contaminação, ou seja, ela pode ter um número significativo de bactérias, que se não for tratada vai causar uma infecção, vai ter uma produção ali de exudato, enfim. Tá? Então, quando passa o tempo médio do tratamento dessa ferida e ela não cicatrizou e ainda assim não está apresentando nenhum progresso no processo de cicatrização, essa ferida passa a ser chamada de úlcera, que são feridas crônicas. E por que eu estou falando isso? Porque entre as feridas crônicas e as feridas agudas, as feridas crônicas apresentam uma maior taxa de infecção, é claro, porque ela passa um maior tempo exposta ao meio ambiente, exposta à infecção. Tá? E dentre as feridas crônicas, cerca de 60% dessas feridas são infectadas com formação e possuem formação de biofilme bacteriano, que é o que a gente vai discutir mais à frente. Tá? E aí eu trouxe aqui para a gente discutir, para apresentar para vocês alguns tipos mais comuns, os tipos mais comuns de úlceras, né, de feridas crônicas, que seriam
Começando aqui, as úlceras de pressão ou úlcera de decúbito. As úlceras de pressão, elas atingem principalmente pacientes que ficam numa mesma posição por um longo período de tempo. Pode ser um cadeirante ou pode ser uma pessoa que está acamada ali no leito e ela passa várias horas naquela mesma posição. O que acontece? Nós temos aqui a região sacral. Então vamos supor que o paciente estava deitado ali no seu leito, na cama, naquela mesma posição por várias horas. Aquela posição, por mais que o paciente esteja deitado, existe uma fricção, existe um atrito que vai favorecer uma maior descamação na parte superficial daquela região. Para além disso, o peso do corpo do paciente naquela região por um longo período de tempo vai causar uma redução do fluxo sanguíneo. Se existe uma redução do fluxo sanguíneo, aí começa uma sequência que ela é bastante característica da produção de feridas, tá? Existe a redução do fluxo sanguíneo naquela região, existe um processo de isquemia, ou seja, uma redução de oxigênio e de nutrientes nas células daquela região. Com isso, as células começam a fazer apoptose, porque não tem como sobreviver num ambiente tão hostil, né? Uma falta de nutriente, falta de oxigênio. Iniciando o processo de apoptose, começa a liberar ali padrões associados ao dano, né? Os DAMPs, que vão iniciar um processo de, não só eles, né? Mas vai iniciar um processo de inflamação também naquela região e os DAMPs vão aumentar esse processo de inflamação e esse processo de inflamação aumentada pode desencadear um estresse oxidativo que vai degradar e atingir, né, matar ainda mais células daquela região. Com isso, com essa cascata, esses sintomas, esses eventos prolongados, né, esses estresses prolongados, causa então a necrose tecidual daquela região e a formação de ferida. Tá? Por isso as úlceras de pressão, as úlceras de decúbito também são um dos parâmetros para avaliar a qualidade dos serviços hospitalares de algumas casas, de alguns hospitais, tá? A segunda ferida, então, a gente tem as úlceras diabéticas. A diabetes que já é uma doença crônica que atinge milhares de pessoas todos os anos, principalmente os idosos. Existe uma complicação, né, quando o paciente possui uma glicemia elevada por um longo período de tempo, que atingem os nervos e causam uma complicação chamada neuropatia diabética, qual o paciente ele perde a sensibilidade dos membros periféricos, que é a neuropatia diabética periférica. Perde a sensibilidade dos membros inferiores, os membros periféricos, e quando eles se machucam, pisam em um caco de vidro, ou pisam em algo perfurante, se corta, machuca, ele não percebe. E com isso ele não cuida, não trata, não faz um curativo, não faz uma limpeza. E aí quando é feita essa observação, a ferida já pode estar contaminada, pode estar num processo mais avançado do que deveria se estar, né? E aí, além disso, a diabetes traz também consigo algumas complicações cardíacas, com complicações vasculares, tá? E a gente trouxe aqui também as úlceras venosas, também são bastante comuns. Elas são complicações que atingem principalmente os membros inferiores devido a uma insuficiência crônica venosa. As veias possuem válvulas que auxiliam no fluxo sanguíneo venoso a retornar para o coração. Quando existe essa insuficiência crônica venosa, essas válvulas elas não conseguem se fechar e não conseguem impedir o refluxo sanguíneo. Com isso, o sangue venoso se acumula, forma ali um edema, principalmente na região dos tornozelos, né? E como ele é um sangue pobre em nutriente, pobre em oxigênio, inicia a sequência, né? A sequência de dano celular, de inflamação, de estresse oxidativo, mais dano celular, até atingir a necrose tecidual e a formação de feridas e de úlceras, tá? Do contrário, nós também temos as úlceras arteriais, que atingem os membros inferiores também devido a uma insuficiência arterial crônica, ou seja, uma redução do fluxo arterial até aquela determinada região devido a uma insuficiência, que seria o quê? Seria uma aterosclerose, por exemplo, acúmulo de gordura nas paredes das artérias que vão impedir ou reduzir o fluxo arterial até aquela região, e quando não tem esse sangue para irrigar ali aquela região, para trazer nutrientes, trazer oxigênio, inicia de novo a cascata do dano celular, da isquemia, do estresse oxidativo e da necrose tecidual até a formação de ferida. A gente observa aqui que nessa foto já possui aqui partes necrosadas aqui e atinge principalmente os membros inferiores, nessa região do tornozelo. Tá? E a nossa pele ela já possui um microbioma, né? Bactérias vivem na nossa pele normalmente, de maneira simbiótica, comensal, né? De maneira saudável. E são principalmente bactérias
do gram-positivo. A gente trouxe aqui alguns gêneros que colonizam a nossa pele, que seria o Staphylococcus, que são cocos gram-positivos que se agrupam em cachos de uva, por exemplo, né? São bactérias aeróbias e anaeróbias facultativas, e nós temos duas espécies representativas, que seria a Staphylococcus epidermidis e a Staphylococcus aureus. Tá? Existem algumas cepas de aureus que são patogênicas e podem causar algumas infecções ali na pele, como furúnculos, por exemplo. Tá? Nós temos as bactérias do gênero Corynebacterium, tá? Que são bactérias bacilares, aeróbias obrigatórias, pleofórmicas, e a espécie representativa desse gênero é a Corynebacterium minutimus, que é a responsável por casos de eritrasma, que são regiões avermelhadas, escamosas e com bordas debilitadas nas dobras da pele ou nas regiões interdigitais. Nós temos o micrococcus, que são pequenos cocos gram-positivos, aeróbios obrigatórios também. O principal representante desse gênero seria o Micrococcus luteus, que raramente causa alguma infecção, complicação. Tá? Nós temos o gênero Propionibacterium, que são bactérias bacilares, gram-positivas, pleofórmicas, aeróbia e anaeróbia facultativa. Temos uma espécie que representa muito bem esse gênero, que é a Propionibacterium acnes, né? São bactérias que vivem ali na região das glândulas sebáceas, e quando existe um aumento dessa atividade dessa glândula, essas bactérias se multiplicam, né, e causam um processo de inflamação ali, causam a acne. Certo? Nós temos também o Streptococcus, que são cocos gram-positivos, aeróbia e anaeróbia facultativa. Desse gênero nós temos uma espécie que representa o gênero Streptococcus, seria Streptococcus pyogenes, né? E aí, gente, a gente tem agentes infecciosos que colonizam as feridas, como por exemplo Staphylococcus aureus. Embora seja uma bactéria gram-positiva, existem cepas que causam infecção e são as principais causas de infecção de ferida de pele. E logo em seguida nós temos a Pseudomonas aeruginosa, que já é uma bactéria bacilar gram-negativa, possui flagelo e ela é muito conhecida por sua resistência, por sua formação de biofilme. Tá? Ela é uma bactéria também oportunista e está nas principais causas de infecções nosocomiais, ou seja, infecções hospitalares. Nós temos a Klebsiella pneumoniae, que também é uma bactéria gram-negativa bacilar, e ela tem uma característica de ter uma cápsula que promove uma maior proteção dessas bactérias. Também é flagelada, e assim como Pseudomonas também é uma bactéria oportunista, tá? E nós também temos a Escherichia coli, né? Embora seja uma bactéria mais comum no trato urinário, ela é uma bactéria que infecta feridas de pele, principalmente nas feridas que estão próximo às regiões íntimas, tá bom? E qual que é a melhor maneira da gente combater as infecções por essas bactérias? Nada mais, nada menos que o uso de antibióticos, né? Que é um dos principais mecanismos, tá? Não necessariamente o único, mas é um dos principais. O uso de antibióticos são medicamentos que possuem ali sua propriedade antimicrobiana e vão auxiliar no tratamento desses pacientes. Os antimicrobianos, esses antibióticos, eles podem agir de diferentes formas, né? Eles podem eliminar a bactéria ou eles podem só impedir o crescimento. Quando eles impedem o crescimento, chama-se um antibiótico bacteriostático. Quando ele impede quando ele mata a bactéria, chama-se um antibiótico bactericida. Então, os antibióticos eles podem ser bactericidas ou bacteriostáticos, né? Quando ele mata a bactéria, seria bactericida. Quando ele impede o crescimento, seria bacteriostático. Tá? E aí eles podem fazer isso de algumas maneiras. Eles podem inibir a síntese da parede celular, inibir a síntese de proteína, inibir o ácido nucleico, inibir a síntese de purinas. Tá? E a gente vai ver esses mecanismos mais a fundo. Tá? Começando aqui então pelos inibidores da parede celular. A gente tem aqui o peptidoglicano de uma Escherichia coli. O peptidoglicano ele é uma macromolécula muito essencial na parede celular da maioria das bactérias, porque a parede celular ela confere uma maior proteção das bactérias. Tá? Esse peptidoglicano ele é uma macromolécula formada por açúcares intercalados, e nesses açúcares a gente tem peptídeos ligados a eles, e esses peptídeos vão se ligar com a cadeia adjacente de peptidoglicano através de uma ligação cruzada, uma ligação covalente. Quem é que faz essa ligação?
é uma enzima chamada transpeptidase, que faz essa transpeptidação dessas cadeias adjacentes, tornando essa parede celular mais rígida, mais forte, menos permeável. Tá? Sabendo disso, essas transpeptidases, também conhecidas como proteínas ligadoras de penicilina, nós temos uma classe de antibióticos chamados beta-lactâmicos, né, que a penicilina faz parte. A penicilina, quando administrada, ela entra em contato com essa enzima, essa transpeptidase, e se liga nessa transpeptidase. A partir do momento que ela se liga nessa transpeptidase, essa enzima ela não consegue mais fazer a transpeptidação entre as cadeias. Não ocorre uma ligação cruzada, ou seja, não tem mais essa ligação entre as cadeias adjacentes. Quando não existe essa ligação, a parede celular ela se torna muito mais permeável, muito mais frouxa. Se eu tenho uma parede celular que ela é frouxa, que ela não é rígida, que ela não me protege, a pressão osmótica do meio entra com tudo dentro da célula, entra água dentro da bactéria e causa lise celular. Tá? Então, de novo, a penicilina vai se ligar nessa transpeptidase, essa proteína ligadora de penicilina, que vai impedir a transpeptidação, ou seja, a ligação entre as cadeias adjacentes de peptidoglicano, fazendo com que a parede celular seja mais frouxa, tá? E por pressão osmótica causa a lise das bactérias. Tá? Dessa forma, os antibióticos que agem dessa maneira elas são bacteriostáticos ou bactericidas? São bactericidas, porque eles causam a morte da bactéria. Outro mecanismo de ação seria a inibição da síntese proteica. Vamos lá. Os ribossomos bacterianos eles são divididos em duas subunidades. Nós temos a subunidade maior, que seria a 50S aqui, e a subunidade menor, que seria a 30S. Essas duas subunidades se unem em um RNA mensageiro e no processo de tradução nós temos antibióticos que vão impedir esse processo de síntese proteica, né, da produção da proteína. E aí esses antibióticos eles podem ser estudados dividindo entre os antibióticos que atingem a subunidade menor e os antibióticos que atingem a subunidade maior. Vamos começar aqui pelos antibióticos que afetam a subunidade do 30S, do ribossomo, que serão os aminoglicosídeos. Quem são os aminoglicosídeos? A gentamicina, streptomicina, amicacina. E o que eles fazem? Eles vão interagir com essa subunidade 30S e vai provocar uma leitura incorreta do código do RNA mensageiro. Ou seja, eles se ligam a essa subunidade, vão interferir no processo de tradução do RNA mensageiro e isso vai resultar em erros de código genético e na produção de proteínas não funcionais. Além disso, os aminoglicosídeos conseguem produzir espécies reativas de oxigênio que vão atingir as células, danificando e causando morte dessas bactérias, certo? Outro antibiótico que pode atingir tanto a subunidade 50S quanto a subunidade 30S seria a tetraciclina. Quais são os exemplos da tetraciclina? Os representantes serão a tetraciclina, doxiciclina, minoxicilina, tá? E elas vão se ligar na subunidade do ribossomo 30S, por exemplo, e vão interferir na ligação do complexo de transferência de aminoácido do RNA mensageiro, e isso vai impedir a incorporação correta de aminoácidos na cadeia peptídica que está sendo produzida ali, que está crescendo. Dessa forma, vai impedir, interromper a síntese proteica. Certo? Pois bem, agora os antibióticos que agem na subunidade do ribossomo 50S, que são os macrolídeos. Quem são os representantes dos macrolídeos? Então, nós temos a eritromicina, a claritromicina, a azitromicina, bastante falada aí durante a Covid-19. Nós temos, então, os macrolídeos. O que eles vão fazer? Eles vão se ligar na subunidade 50S e eles vão bloquear a translocação. O que é a translocação? A translocação é a translocação da cadeia peptídica para o RNA transportador. É simples assim. Então, eles vão bloquear, eles vão impedir que a cadeia peptídica transloque para o novo RNA transportador. O que acontece? Nessa imagem, podemos observar que a subunidade maior do ribossomo possui
três sítios. No sítio A é onde o RNA transportador com aminoácido que está no citoplasma entra no ribossomo para se ligar ao códon da fita de RNA mensageiro, ou seja, ele vai emparelhar sua sequência, chamada de anticódon no RNA transportador, através de pares de bases complementares, chamada de códon na fita de RNA mensageiro. Quando isso ocorre, o ribossomo se desloca na fita de RNA mensageiro e o RNA transportador que estava no sítio A passa a estar, então, no sítio P, dando espaço para um novo RNA transportador com um novo aminoácido se ligar no sítio A. Quando nós temos esses dois RNAs transportadores nesses dois sítios, ocorre que a cadeia polipeptídica se liga através de uma ligação peptídica no sítio A, no RNA transportador que está no sítio A. Isso se chama translocação. Com isso, o RNA transportador que estava no sítio P, ele passa a ser um RNA transportador vazio, porque ele não vai ter nucleotídeo. Após essa ligação peptídica, após a translocação, o ribossomo se desloca na fita de RNA mensageiro, o RNA vazio passa a estar, então, no sítio E, e ele é desassociado do RNA mensageiro para o citoplasma. E a cadeia polipeptídica que estava no sítio A passa a estar, então, no sítio P. E esse processo vai acontecendo novamente ao longo até finalizar a síntese completa da proteína e liberá-la no citoplasma para o amadurecimento. Certo? Então os macrolídeos eles se ligam à sua unidade 50S do ribossomo e bloqueiam a translocação do ribossomo ao longo do RNA mensageiro durante a síntese proteica. E isso faz o quê? Isso impede a progressão da síntese, impede a tradução e interrompe o processo de tradução dessas proteínas, tá? Outra classe que nós temos o clorafenicol, outro antibiótico que nós temos. O clorafenicol ali se liga sob unidade 50S do ribossomo e inibe uma enzima que é responsável pela formação das ligações peptídicas, tá? Que é a enzima peptidiltransferase. Uma vez que ele faz isso, ele leva à paralisação da síntese proteica e à interrupção do crescimento bacteriano. Tá bom? Então nós temos esses 4 tipos de classe de antibióticos aqui que trabalham na parte da síntese proteica, inibindo a síntese proteica. Agora nós temos os inibidores da síntese de nucleotídeo. O que acontece? Dentro do DNA bacteriano, nós temos uma enzima chamada DNA girase. O que acontece? Essa enzima ela é responsável pela redução da tensão no dobramento do DNA. Como ela faz isso? Ela vai cortando normalmente uma das fitas para reduzir essa tensão. E então a gente tem uma classe de antibióticos, como por exemplo as fluoroquinolonas. Quem são os representantes da fluoroquinolona? São ciprofloxacino, levofloxacino, moxifloxacino. Tá? Esses antibióticos eles vão se ligar nessa enzima da DNA girase e vão impedir que ela corte essas fitas de DNA para reduzir a tensão. Quando elas fazem isso, existe um superenrolamento nesse DNA que vai impedir a transcrição, impedir tradução, impedir todo o processo da síntese de nucleotídeo, tá? E também causando dano no DNA. O DNA, que é um material genético, que tem todas as informações da vida daquela bactéria ali, vai ser completamente danificada, certo? E nós temos também os inibidores da síntese de purina. O que acontece? O ácido fólico, o folato, ele é bastante importante para a síntese de nucleotídeo, né, que são blocos de construção ali do nosso DNA e RNA. Diferente da gente, as bactérias são independentes, elas produzem o próprio folato através de precursores metabólicos como o ácido paraminobenzoico, ou conhecido como PABA. No PABA, na via do PABA, a gente tem 2 antibióticos que vão atuar. Nós temos um antibiótico que vai atuar na primeira via e outro que vai atuar na segunda via. Mas vamos voltar aqui na síntese do ácido fólico. O ácido paraminobenzoico, o PABA, ele é utilizado como uma coenzima pela dihidrotetrato sintetase. Ela vai pegar o ácido paraminobenzoico e vai começar uma reação enzimática para produzir o ácido dihidroteróico, ou seja, o ácido fólico. Uma vez que ele produziu o folato, nós temos outra enzima chamada dihidrofolato redutase, que vai utilizar o ácido fólico como uma coenzima para produzir o ácido tetrahidrofólico, ou o ácido folínico. E assim, o ácido folínico vai ser utilizado como uma coenzima para a produção de purinas. Quem são as purinas? A adenina e guanina, tá? Que são essenciais ali no DNA e no RNA. O
que acontece então? Nós temos uma classe de antibióticos chamado sulfonamidas. As sulfonamidas vão competir com o PABA na primeira via pela enzima dihidropteroato sintetase. Tá? Eles vão competir com essa enzima e aí uma vez que eles se ligam a essa enzima, que essa enzima vai tentar fazer ali o seu processo para a produção do ácido fólico, não vai dar certo, vai inibir esse processo, porque a sulfonamida não é o PABA. Tá? Então, uma vez que elas se ligam a essa enzima, existe a inibição da produção do ácido fólico. Tá? E aí nós temos o trimetoprim. O trimetoprim vai atuar da mesma maneira, por competição, na enzima de hidrofolato redutase. Uma vez que ele se liga, também vai impedir a síntese de purina, porque ele não é o ácido fólico, ele não vai conseguir não vai produzir o ácido tetrahidrofólico, o ácido folínico, certo? Mas as bactérias são muito inteligentes, né? Elas não são bobas. Elas conseguem formar um biofilme. O que é um biofilme? Biofilme ele é um fator de virulência que as bactérias têm de se organizar e se agregar de maneira complexa a se defender do ambiente. Então ela consegue se defender, se proteger de alterações bruscas de pH, alterações de temperatura. Elas conseguem se defender do sistema imunológico, das ações dos antibióticos, tá? E elas podem fazer biofilme em material abiótico ou material biótico, tá? Dependendo do ambiente. Se ela está em um ambiente que tem pouco nutriente, ela precisa de mais tempo para sobreviver, ela vai se agregar ali, vai se juntar para trocar informações entre elas e melhorar a sobrevivência até que ela seja transportada, né, para um ambiente mais propício ao desenvolvimento delas, tá? E elas podem formar o biofilme para se proteger do sistema imunológico ou dos antibióticos. O que acontece? Primeiro elas procuram um local adequado para se desenvolver, porque uma vez que o biofilme está bem desenvolvido, eles não se movem com facilidade. Tá? E aí, eles formam a primeira camada e vão começar a produzir uma matriz extracelular. O que é a matriz extracelular? Nada mais é que como se fosse uma bolha, um escudo de proteção dessas bactérias, que é formada por polissacarídeos, proteínas e ácidos nucleicos que a própria bactéria produz só para formar essa matriz, que vai conferir uma estrutura, uma rigidez, uma proteção dessa comunidade de bactérias. E dentro dessa matriz extracelular, tá, essas bactérias vão se comunicando por reações químicas, reações físicas, e quando elas se desenvolvem, algumas bactérias mudam de função, tá? Elas podem conseguir mutações genéticas para se defender de antibióticos. Então vamos supor que a primeira camada ali das bactérias conseguiram uma mutação e descobriram como produzir uma enzima para combater determinado antibiótico. Ela vai compartilhando essa informação com as bactérias daquele biofilme. Por isso, os biofilmes são tão temidos, porque eles dificultam a eliminação dessas bactérias, tá? Mas isso é um fator de virulência, tá? Bastante importante das bactérias de se defender. E a gente tem também as resistências antimicrobianas dessas bactérias, né? E aí eu encontrei uma imagem que ela resume, né, traz todos os mecanismos de resistência em uma imagem só e a gente vai discutir aqui com vocês. Como a gente iniciou falando dos antibióticos que atingem as membranas, nós vamos começar pela mudança da permeabilidade da membrana. Uma vez que as bactérias estão em um ambiente hostil, estão sendo atacadas, elas podem diminuir a quantidade de poros na membrana, ou ela pode simplesmente diminuir o tamanho dos poros, e aí faz com que o antibiótico tenha mais dificuldade de entrar dentro dessas bactérias. Ou ainda mais, ela pode diminuir o tamanho e diminuir a quantidade, impedindo que o antibiótico entre dentro das células e cause ali os seus efeitos danosos. Tá? Outro mecanismo que nós temos seria o mecanismo enzimático. Lembra lá que na parede celular os beta-lactâmicos, né, como a penicilina, se ligam à transpeptidase para impedir a ligação da parede celular. Tá? Sabendo disso, a bactéria essa penicilina aqui, ela tem um anel beta-lactâmico. Eu vou produzir uma enzima que vai quebrar esse anel e eu quero ver ela me atacar. Então elas produzem enzimas que são chamadas beta-lactamases, que vão quebrar esses anéis beta-lactâmicos e vão inativar os antibióticos, simplesmente assim. E não só beta-lactamase, elas podem produzir enzimas específicas para diferentes tipos de antibióticos, tá? Outro sistema de resistência que nós temos, e a gente vai falar logo de dois, tá? Que seriam os ribossomos
e alteração do sítio de ação do antimicrobiano. De maneira bem didática, a bactéria ela muda o sítio de ação. Então vamos supor aqui, como aqui na imagem, o sítio de ação ele tem um formato circular, né? A bactéria, quando vai se ligar, ela consegue mudar a conformidade desse sítio de ação, e o que era circular passa a ser triangular, por exemplo. E aí os antibióticos não conseguem se ligar no sítio de ação e promover a morte dessa bactéria. Outro exemplo também poderia ser uma mudança química. Então, a bactéria ela pode metilar algumas bases ou ela pode adicionar novos grupos químicos naquele sítio de ação e aí vai impedir o ligamento, né, a conexão dos antibióticos naquele sítio de ação, impedindo a sua efetiva ação. Tá? Nós temos também os plasmídios. Esse plasmídio ele é um fragmento de DNA circular, tá, que contém informações ali que vão proteger as células, por exemplo, de um ataque de um antimicrobiano. E mais, as bactérias elas conseguem compartilhar esse plasmídio. Então vamos imaginar que o plasmídio seja um pendrive. Melhor, vamos imaginar que esse plasmídio seja um CD, né? Vamos aproveitar a forma circular dela aqui. Vamos imaginar que esse plasmídio é um CD. E essas bactérias conseguem, através de um processo chamado conjugação bacteriana, conseguem compartilhar as informações desse CD. Então elas transportam, né, fazem o compartilhamento dessas informações, a outra bactéria recebe esse CD, faz a leitura ali, codifica e entende e passa a produzir enzimas beta-lactamases. Tá? Basicamente o plasmídio tem essa função. Outro sistema de resistência que nós temos também seria o sistema de fluxo, né? A bomba de fluxo, bastante discutida. O que acontece? Uma vez que a bactéria reconhece determinado antibiótico, e esse antibiótico entra dentro da célula, existem proteínas transportadoras. Tá? A bomba de fluxo ela é uma proteína transportadora que está na membrana plasmática. E aí, quando o antibiótico entra dentro da bactéria, essas proteínas transportadoras reconhecem esses antibióticos, se ligam nesses antibióticos e, através de um transporte passivo, levam esses antibióticos até a bomba de fluxo mais próxima. E aí, quando chegam nessa bomba de fluxo, elas se ligam a esses antibióticos e vão ativar essas bombas de fluxo que, através de um transporte ativo, ou seja, através do uso de ATP, vão expulsar esses antibióticos, reduzindo seus efeitos nas bactérias. Tá? Esse é foi o último mecanismo de resistência que nós temos das bactérias. Certo? E aí que entra toda a ciência, né? O método experimental. Por que o método experimental é importante? Porque é através dele que nós vamos conhecer, nós vamos testar hipóteses, nós vamos obter dados através de ambientes controlados, né? Obter dados claros e concisos, seguros, e nós vamos tirar conclusões a partir dele. Tá? Então, com o método experimental, a gente consegue testar a eficácia de novos tratamentos. Ou seja, a gente descobre novas substâncias e a gente testa se aquela substância ela tem uma propriedade antimicrobiana. E a gente diversifica o nosso arsenal de antibióticos. Tá? Além disso, a gente pode também compreender, através dos métodos experimentais, a maneira como os patógenos, como os micro-organismos fazem a infecção. E aí, através desses métodos, a gente consegue compreender como ocorre essa infecção. A partir disso, a gente obtém dados, a gente obtém resultados e a gente consegue concluir a maneira como eles fazem isso. E com essa conclusão, a gente consegue desenvolver, também através dos métodos experimentais, novas estratégias de prevenção, novas estratégias de tratamento, tá? Por isso, os métodos experimentais são tão importantes. E quais tipos de métodos experimentais, por exemplo, a gente pode testar se uma bactéria ela é resistente a determinado antibiótico. E que métodos seriam esses? Nós temos a microdiluição em caldo, ou seja, a gente pode testar, aqui dentro dessa placa tem um caldo, e nós temos uma droga, tá? Um antibiótico que a gente quer testar, e esse antibiótico ele é diluído em diferentes concentrações ao longo da placa. Tá? E aí colocamos a nossa bactéria para crescer durante um determinado tempo, né, 24 horas. Observa que nessa placa ela está bastante colorida, né? Isso é devido a um indicador químico utilizado para verificar a viabilidade celular dessas bactérias, ou seja,
Com esse indicador químico, a gente pode verificar se existe a presença de bactérias vivas ali metabolicamente ativas. O que acontece? A resazurina ela é um composto químico que ela possui uma cor normalmente azul ou roxo, dependendo do seu ponto de vista. E na presença de bactérias vivas metabolicamente ativas, ocorre uma redução dessa substância e ocorre a mudança de cor de azul para rosa. Então, após um determinado período de tempo em incubação, a gente consegue fazer essa análise a olho nu e verificar onde tem a presença de bactérias e observe que existem diversos tons de rosa, né, que vai mudando de acordo com o aumento ou a diminuição da concentração do nosso antibiótico. Tá? E onde tem o poço azul significa que não tem ou não cresceu bactérias ali. Aí você precisa fazer o plaqueamento para verificar se aquele poço é o poço da sua concentração inibitória mínima, que inibiu o crescimento, ou se é o poço que matou todas as bactérias. Seria a concentração bactericida mínima, certo? Então, o que acontece? A gente observa que, conforme a concentração diminui, existe uma maior quantidade de bactéria, tá? Então, esse teste seria um teste para avaliar qual é a menor concentração sensível, que a bactéria é sensível, para inibir o crescimento dela, ou até mesmo para eliminar a bactéria, que aí já seria uma concentração bactericida mínima. Tá? Então a microdiluição em caldo ela serve para a gente avaliar também os efeitos, né, do antibiótico em cada uma dessas concentrações, descobrir qual que é a menor concentração que elimina ou que impede o crescimento dessas bactérias. Outro método experimental que nós temos também seria o disco de fusão. Nada mais é que papel filtro embebido do antibiótico, tá, em determinadas concentrações. E aí esse antibiótico ele vai se difundir na placa ali no meio milirrinto, que é o mais comumente usado, tá? Esse antibiótico vai se difundir na placa e onde tem a concentração do antibiótico é para impedir o crescimento da bactéria. Então ela forma esse halo aqui que vocês estão vendo, tá? E esse halo você vai medir o diâmetro e aí comparar com o documento oficial. Lá no documento oficial vai determinar se a sua bactéria que você está testando ela possui, se ela é suscetível, se ela é moderadamente suscetível, se ela não é suscetível, né, de acordo com o tamanho do diâmetro do halo de cada um desses discos aqui, tá bom? Agora a gente vai falar sobre os tipos de modelos experimentais, que basicamente são 3, os modelos in vitro, os modelos in vivo e os modelos ex vivo. Vamos iniciar falando sobre as vantagens e desvantagens e dando alguns exemplos de cada modelo, tá? Iniciando aqui pelo modelo in vitro. O modelo in vitro ele é como se fosse o pontapé inicial do pesquisador. É ali onde o pesquisador começa a testar suas hipóteses, testar o seu potencial terapêutico, tá? E esse modelo ele possui algumas vantagens, como um maior controle experimental, ou seja, a gente tem um maior controle do nosso material, isolando ele de possíveis interferentes. Então a gente tem um resultado muito mais limpo de possíveis interferentes. Tá? Ele é um modelo que ele custa, normalmente que ele tem um menor custo, que a gente consegue executar em um menor período de tempo e é um modelo muito prático, muito fácil de utilizar na maioria das vezes. Além disso, na maioria dos experimentos in vitro não necessita de parecer da comissão ética de pesquisa. Então a gente tem essa vantagem ética, vantagem econômica, vantagem de tempo. Tá? E um exemplo desse tipo de modelo seria a cultura de células. A gente está falando aqui de feridas cutâneas infectadas. Então, vamos supor que eu vou ter ali um queratinócito, que é a principal célula da camada epidérmica, como a gente viu no início da aula. Com esse queratinócito, eu consigo fazer uma cultura dessa célula, vai dividir, vai crescer, e eu vou testar a minha substância, o meu potencial terapêutico, naquelas células específicas que pertencem àquele tecido-alvo. Com isso, eu consigo analisar a interação molecular, eu consigo analisar a citotoxicidade da minha substância com aquelas células, tá? Então, eu consigo, de maneira geral, verificar a interação da minha substância com aquelas células, tá? E aí, esse modelo ele possui algumas desvantagens. Por exemplo, eu estou testando naquelas células específicas, só que aquele tecido, o meu tecido-alvo, não tem um tipo de célula só, ele tem diversos tipos de células. Então, eu vou precisar saber como a minha droga vai se comportar na resposta imunológica, com os vasos sanguíneos, com as outras células daquele tecido. Para isso, eu preciso de um modelo mais complexo. E isso
envolve o modelo in vivo para suprir essa demanda. O modelo in vivo é um modelo animal, ser vivo geralmente é utilizado roedores como camundongos, ratos, coelhos. Não se utiliza muito animais maiores por conta da complexidade do difícil de ser mais difícil manejar e controlar esses animais. Tá? Então são utilizados geralmente pequenos animais, geralmente roedores. E como são seres vivos, como são animais, são seres complexos e completos. Ali a gente consegue ver toda a interação da nossa substância, do potencial terapêutico, da nossa droga, na questão da absorção, da metabolização, da excreção. Então toda a farmacocinética, a farmacodinâmica da droga, a gente consegue analisar com esse tipo de modelo. No entanto, esse modelo também apresenta algumas desvantagens, como por exemplo, ele é um modelo muito mais caro, porque necessita toda uma estrutura para poder manter aqueles animais na instituição. Para além disso, também necessita de um pessoal mais qualificado para poder manejar esses animais, certo? Ele é um modelo caro, ele é um modelo que, dependendo do seu protocolo, do seu método de pesquisa, pode levar dias ou meses. Então a gente tem uma baixa repetibilidade. Existe também uma preocupação ética, afinal de contas são seres vivos, é uma vida, é um animal ali. A gente precisa se preocupar com o bem-estar do animal. Então esse tipo de modelo necessita de um parecer da Comissão de Ética em Pesquisa para justificar a utilização da vida daqueles animais para a sua pesquisa. Então esses animais eles também precisam estar em um ambiente limpo, ali, um ambiente agradável, e reduzir o estresse dos animais. Eles devem ter sempre acesso à água, acesso à comida. Então essa questão ética também é um desafio, tá? Nesse tipo de modelo. Além disso, como eles são seres vivos, eles têm variações individuais. Então pode ser que um animal se dê bem com a sua substância, pode ser que outro não se dê bem, ele pode causar uma irritabilidade, ele pode se coçar e interferir nos seus resultados, tá? Esses são alguns desafios desse tipo de modelo, certo? E nós temos os modelos ex-vivo. O modelo ex-vivo, ele é um modelo inovador onde a gente consegue retirar partes de um animal, retirar um tecido, retirar um órgão, de um animal que morreu, que faleceu, que foi eutanasiado por algum motivo, e a gente consegue utilizar e levar para o laboratório para utilizar como modelo para novas pesquisas, tá? Então, esse modelo ele apresenta algumas vantagens, como por exemplo, a gente tem uma estrutura mais complexa quando a gente compara com um modelo in vitro, onde a gente consegue testar na cultura de células, por exemplo, um tipo de célula apenas. Ele possui também a vantagem de termos um maior controle experimental em relação aos modelos in vivo, e ele é um modelo barato em algumas partes, é um modelo que a gente consegue reproduzir em um curto período de tempo, e alguns desses modelos não necessitam de parecer éticos. Talvez, se você utiliza um modelo ex-vivo de uma doação de biópsia, uma doação de explante de pele humana, necessita passar pela Comissão de Ética em Pesquisa. Mas há outros modelos, por exemplo, não necessitam desse tipo de parecer ético. Tá? Então, essas são algumas desvantagens, mas também ele possui o desafio. O principal desafio desse tipo de modelo seria o transporte, a logística dessa peça, ou seja, afinal de contas, quando o animal falece, quando o animal morre, inicia o processo de degradação e de morte celular. Então a gente precisa conservar aquele órgão, conservar aquele tecido até o laboratório, até o momento de ser utilizado como modelo experimental. Então esse é o principal desafio desse tipo de modelo, tá? E um exemplo do modelo experimental ex-vivo seria o modelo proposto pelo Dr. Kim-Pin Yang, doutora Priscilla Phillips e colaboradores lá em 2013, onde eles utilizaram a pele suína ex-viva como um substrato para a formação de um biofilme maduro. Nessa pele suína eles simularam a ferida. Tá? A gente viu que as feridas crônicas, 60% delas possuem infecção com formação de biofilme que dificultam o tratamento. Então esse modelo ele vai permitir o estudo de novos potenciais terapêuticos. Tá? A gente sabe que a pele suína ela possui uma anatomia semelhante à pele humana e já era bastante utilizado como um modelo experimental para cicatrização. Tá? E quais bactérias eles utilizaram para a formação do biofilme? Eles utilizaram as principais bactérias que infectam as feridas de pele, que seria a Pseudomonas aeruginosa e a Staphylococcus aureus. Tá?
A pele suína foi adquirida tanto de laboratório quanto de matadouro, de um abatedouro local. Matadouro onde eles abatem animais para distribuição de carne na cidade. Nesses matadouros coletaram a pele do suíno da parte dorsal, ou seja, das costas, entre aspas, do animal, tá? Em um tamanho longo. Refrigeraram, que é o maior desafio do modelo ex-vivo, é o transporte após o abate do animal, né? A conservação da estrutura. Então eles congelaram ali aquela pele até o laboratório para fazer a limpeza, né, e o tratamento da pele. Além deles proporem esse modelo experimental, também proporam um método de esterilização dessas peles. Ou seja, como ele estava obtendo de um matadouro, necessitava de um método de esterilização para evitar possíveis interferências ali nos resultados, certo? Mas antes disso, a gente vai falar sobre o preparo das peles para o experimento. Então era uma pele grande, longa, eles retiraram todo o pelo, escovaram, fizeram a limpeza, retiraram o excesso de tecido subcutâneo. A pele não veio nenhum tecido muscular, tá? Eles obtiveram a pele tanto com planos de laboratório, eles observaram que essa pele era mais esponjosa e desidratava com maior facilidade. Eles também, já a pele adquirida do matador é uma pele mais fresca. Então, com a pele adquirida, eles fizeram recortes menores, fizeram os explantes, né, as peças, em um formato circular de 12 milímetros de diâmetro. E no centro dessa peça, eles simularam uma ferida de 3 milímetros de diâmetro por 1,5 milímetro de profundidade. E, a partir disso, necessitava, então, fazer um processo de esterilização dessa peça. Então eles utilizaram alguns desinfetantes e avaliaram o crescimento microbiológico após a desinfecção e também avaliaram o dano tecidual causado pelos desinfetantes testados. Cada desinfetante ele testou em 30 minutos a 60 minutos submersos. Então as peças ficavam submersas nos determinados desinfetantes que nós vamos mostrar agora para vocês. Então uma peça ele fazia o corte histológico e outras duas ele incubava, colocava na estufa para verificar o crescimento microbiano, certo? Então aqui a gente tem um corte histológico da pele não tratada e da pele com PBS também faz parte do grupo não tratado, tá? A gente observa que aqui houve um maior, a gente consegue observar. Então aqui a gente consegue observar a parte epidérmica, né, a borda bem delimitada, a parte dérmica bem conservada, certo? E nós temos aqui o primeiro grupo, que seria a esterilização por etanol 70%, álcool 70%. Ele deixou essas peças submersas por 30 minutos e 60 minutos, 1 hora, certo? E a gente avalia que no tempo de 30 minutos a gente tem um menor dano tecidual aqui na parte do tecido. A gente observa que com 1 hora a gente já tem a perda da epiderme completa, a gente não tem mais a borda bem delimitada, a gente tem uma derme já mais danificada. Já com 30 minutos a gente tem alguma danificação sim, mas é bem razoável, tá? Outro desinfetante que ele utilizou foi proclorito de sódio, o nosso alvejante comum, comercial, por 30 minutos e 1 hora. Então a gente observa que com 1 hora houve aqui um desgaste, né, um dano tecidual muito grande no tecido, enquanto com 30 minutos a gente tivemos uma maior conservação do tecido, tá? Outro desinfetante também que ele utilizou foi o peróxido de hidrogênio 6%, tanto em 30 minutos como 60 minutos. E aqui esse foi o único grupo que houve o crescimento microbiológico e ainda assim houve também um maior dano tecidual, ou seja, invalidando todo o grupo. Então esse grupo ele realmente foi inutilizado, ele é um inútil. Além disso também, os autores também fizeram um conjunto de desinfetantes. Eles utilizaram o etanol 70% por 30 minutos, retiraram, fizeram uma lavagem com o PBS estéreo 3 vezes e colocaram um alvejante comercial por 30 minutos também. A mesma coisa com 1 hora. E eles observaram que o grupo de 30 minutos, assim como os outros, teve uma maior conservação das estruturas da pele. Então aqui com 60 minutos a gente tem uma perda da epiderme e um dano nas células da camada dérmica, enquanto no tempo de 30 minutos a gente tem um ligeiro dano aqui na epiderme, mas manteve a estrutura da epiderme quando comparada com o grupo não tratado, com o grupo PBS.
certo? Só que aí eles avaliaram, eles observaram que a esterilização dependia de uma relação entre o número de peça e a quantidade de desinfetante. E isso fazia com que houvesse maior produção de resíduos. Pensando nisso, eles fizeram um outro grupo de esterilização, que seria por gás de cloro. Tá? Então, em uma câmara de gás, eles misturaram o ácido acético com um alvejante comercial. E aí produziu um gás de cloro, onde essas peças foram expostas nesse gás de cloro por 30 minutos e 60 minutos, que além de manter a esterilidade por um mês, houve também a conservação da parte histológica, né? Das camadas aqui dérmica e da epiderme, certo? No artigo, o autor cita como um melhor método o método de esterilização por conjunto de etanol 70% e o alvejante comercial, tá? Por 30 minutos, tá? Então, após a esterilização, as peças foram colocadas em placas de Petri e os autores verificaram qual seria a melhor opção para hidratar e fixar essa pele. Seria um meio líquido, semissólido ou meio sólido. Esses meios eles eram misturados com uma concentração de oxaciclina, um antibiótico em determinada concentração, que não matasse, mas que provocasse ali um ambiente hostil para a bactéria formar um biofilme. Eles observaram que o meio semissólido é o meio ideal porque ele mantém a pele hidratada e força a bactéria a fazer o biofilme. Então, após a fixação, a gente vai inocular a bactéria na pele, tá? E incubar as bactérias por 72 horas, 3 dias, que foi o tempo médio que eles avaliaram para a formação de um biofilme maduro. E a partir daí, a gente pode testar novos tratamentos. Após o desenvolvimento do biofilme maduro, a gente pode testar os tratamentos, os potenciais terapêuticos para o tratamento de feridas infectadas com formação de biofilme, tá? E isso a gente vai ver agora na prática, tá? Então vamos para a segunda parte, a gente vai ver o preparo da pele, a confecção da ferida, a inoculação, a incubação, depois nós vamos ver a coleta e o emplaqueamento das bactérias, tá? Vamos simular então todo esse modelo na parte prática, certo?